amigos, negócios fazem parte, né? Independente do tipo de relacionamento, contanto que haja maturidade, que haja diálogo, que se entenda que se pode construir um ecossistema de autossuficiência em que todo mundo se ajuda dentro da sua especialidade, né? Isso é muito legal. E acho que muito balizado por valores, né? Porque se tiver essa divergência, aí sim a probabilidade de dar pepino é grande, Pra qualquer tipo de né? relacionamento, eles vão ser duradouros e longevos se tiver realmente essa sincronia de valores, de princípios, de pensamentos e também de expectativas, né? Ou que se não tiver essa sincronia em tudo, mas que haja, então, um entendimento de que, ó, nisso a gente diverge e tá tudo bem, né? Mas que pelo menos isso seja dito, isso seja posto, né? E vibrar junto, né, gente? A gente é o maior exemplo disso, né? Aplaudir, se indicar, né? Se ajudar. Realizar sonhos juntos com os amigos é muito mais especial do que com pessoas estranhas. Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom treino pra quem tá nos acompanhando. Estamos novamente no Infocast, episódio 46. 46. Estamos aqui hoje em 4 pessoas na mesa, né? E estou aqui com o meu companheiro Matheus. Salve. Vamos dar os recadinhos iniciais antes de apresentar as meninas. E queria deixar o recadinho pra você que gosta de um cafezinho, né? Um café especial. Um café né? especial, né? Estamos aqui com a presença da Mais Um Café, a Caxias do Sul. Isto. E é uma cafeteria to go, a maior cafeteria to go do Brasil. Tem mais de 500 mais de lojas 500 espalhadas pelo país. E temos umas em Caxias, na 18 do Forte, em frente à Coroa Sonho, né? Por isso que a Coroa Sonho vai nos patrocinar. Tantas vezes que eu falo da Coroa Sonho. É o ponto de referência. É um ponto de referência, né? E, enfim, super fácil pra quem quiser tomar um cafezinho. E quem quiser experimentar e nunca experimentou o café da Mais Um, pode usar o cupomzinho de desconto do Infocast, Infocast20. Tá aí na tela. Lembre-se do cupomzinho, Infocast20, Não pra quem faça nunca como foi. algumas pessoas que Lá não usam esqueceu do cupom, né? Sempre. Mas, então, vale a pena, gente. O café realmente é especial. Não é especial porque a gente diz que ele é especial porque ele é especial porque mesmo. ele é especial. Né? Uma baita explicação, né? Mas deu pra entender. É isso aí, gente. Vou Feito. passar a bola aí pro Matheus. Então fazer tá. as apresentações. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos de volta, né? Mais um episódio aí especial também. Já que estamos no tema especial. Sejam Especial, bem-vindas, pessoas gurias. especiais. Pessoa café especial, pessoas especiais, episódios especiais. Plateias especiais Ah, hoje. é, Hoje temos nós estamos plateia com também, plateias. então. Né? Bota o som de palmas aí. Mas Menino enfim. Chaves, né? Aham. Sejam todos bem-vindos de volta aí, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. A gente sempre pede que vocês se inscrevam no canal. Deixem aí o joinha, A os estrelinha. comentários no Spotify, avaliem, que é super importante. No último episódio a gente recebeu 2 comentários no Spotify ali. Não tem como responder no Spotify, mas no YouTube dá. Então, sugestões de pauta, convidados, enfim, fiquem à vontade. Isso aí. Volta e meia abrimos caixinhas no Instagram pedindo de Também. convidados também. Então, Isso aí. indiquem. Isso aí, acho que é isso. aí. Sejam bem-vindas, Obrigada. gurias, Marina, Georgia. Nos conhecemos já aí de uma trajetória de alguns anos já, né? Uhum. Trabalhamos juntos em alguns Alguns eventos muitos. da vida. E que bom receber vocês aqui. Obrigado por Digo mesmo. aceitarem o convite de estarem aqui com nós. Imagina, a gente trocar que uma agradece, ideia. é uma A gente honra que estar agradece. do lado Legal. de cá agora participando também. Legal, A gente já tá. tinha falado algumas vezes já, né? Ele Sobre falava. isso, né? E a gente falava sempre dos bastidores, a gente gostava de acompanhar os bastidores. É, É. muito legal estar desse lado da câmera. Massa, então vamos trocar uma ideia. Hoje o assunto vai ser, não digo polêmico, né? Mas ele é um pouco Contraditório. instigante, contraditório. Amigos, negócios à parte. Será? Exclamação. Será? Não, interrogação. Interrogação. Então, Para vamos alguns, lá. exclamação. Para outros, interrogação. Então, vamos tentar colocar Na dúvida, a gente uma bota os dois, né? dúvida aí, né? Exclamação. Vamos ver no final o que o Vamos ver pessoal vai que- achar. O que decide. É. Depois dessa nossa Dessa conversa, e também conversa. desse panorama, né, que a gente quer trazer, porque além de ser algo contraditório, um pouco, não digo enigmático, Uhum. mas é um tema que as pessoas, um tabu,
As pessoas tabu. normalmente É um não tabu. falam sobre, Ah, ou então tomam esse ditado popular como sendo uma verdade. total, né? Então aí acaba muitas vezes limitando o pensamento e fica isso, não é? Amigos, o negócio à parte, ponto. Uhum. E o que a gente tá querendo fazer é realmente colocar Abrir uma pra discussão. interrogação É. e abrir pra discussão mesmo, né? Porque até nós somos o exemplo de que não é bem assim, não é bem por aí. Uhum. Nós 4, né? Nós quatro, todos nós, né? Todos nós. Se estamos aqui hoje é muito por conta disso também. É É verdade. verdade. Então tá. Se Massa. apresentem um pouquinho, brevemente, pra Uhum. nossa audiência aí. E depois a gente toca o barco. Perfeito. Muito bem, então eu sou a Marina Mondadori, sou Relações Públicas e atualmente eu trabalho com a comunicação tanto online quanto offline. Então eu atuo na parte de reposicionamento de mercado, construção de marca, programação, né, o planejamento de comunicação nas redes sociais. E no offline eu trabalho muito forte com os eventos, né? Uhum. Tanto é que estou aqui por conta Sim. deles. Sim. Então, tanto no social quanto no corporativo, mais fortemente. E até eu digo, né, do que estou aqui por conta deles, porque foi onde eu conheci Uhum. o Duda há alguns anos. É verdade. Já faz um tempinho Foi. aí. E então estou agora nessa jornada como empreendedora, como autônoma, Uhum. trabalhando como relações públicas. Que legal. Massa. Eu já posso dizer a bio dela também. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Georgia. Eu sou CEO de uma startup de uma área que não é comum ter startups. Então, na área do turismo, Imperial Travel Logistics and Events. É um nome em inglês Nossa, para sem nem falar ser isso. para ser universal. A gente debateu bastante no CNPJ se a gente colocava em português ou não, mas a Aham. gente viu que era válido colocar em inglês, até porque não estava registrado. Uhum. Eu trabalho há pouco mais de 1 ano nessa área como autônoma, empreendedora. Tenho formação em Relações Internacionais e Ciências Políticas, com ênfase em línguas e culturas estrangeiras. Então, já viajo aí há um bom tempo, então faz todo sentido. Hoje a gente trabalha na empresa com vistos, com viagens, roteiros, mas muito grande na parte de oportunidades no exterior. Então, missões empresariais, eventos em gerais, não só no exterior, mas aqui também, né? Como nos conhecemos. Sim. Então, é muito legal ver como o turismo tá abrangendo outras áreas também. E é isso. Legal. Que massa. Uhum. Então tá. E acho que talvez pra gente já ir entrando um Uhum. pouquinho pro nosso tema, né? Pra nossa pauta. De vocês duas, assim, como que surgiu essa parceria, esse Uhum. negócio que vocês Sim, trabalham tu sabe juntas? que até a nossa história ela vai um pouco além. Ela vem desde a infância, né? A gente pode dizer assim, infância, adolescência. Porque na realidade é legal a gente fazer esse Uhum. panorama pra ver também a questão da importância dos relacionamentos. E eu digo muito isso, né, Gil? Tá careca de saber que eu, como RP, eu sou muito defensora dos relacionamentos, do networking, do Claro. contato com as pessoas. E de que todo contato que nós temos é uma oportunidade de deixar nossa marca e também ser o nosso cartão de visitas. Aquela velha história do mundo dá voltas. E ele dá. É. Ele dá Várias. muitas e muitas voltas. E tanto deu, né, que nós, na verdade, nós nos conhecemos porque nós morávamos no mesmo prédio. Então, moramos a vida inteira no mesmo condomínio. Acho que eu tinha uns 13 anos, a Gil também, ele tinha uns 10. E nós passamos, então, toda a nossa fase ali de adolescência morando juntas como Uhum, vizinhas. uhum. Ponto. Era isso, nós tínhamos uma 10 relação anos de relação de assim, vizinhas, ponto. e nós nunca tivemos, assim, uma proximidade de, uma ir brincar com a outra, de ter... Não também tinha nós isso. Até tínhamos pela diferença de Não. idade, nós né? E tínhamos colégio. por Tá, mais que fosse entendi. uma diferença pequena, mas para aquela época já era um pouco maior. Sim. Estudávamos em colégios Uhum. diferentes, então não tínhamos muito contato. Mas todos os momentos que nós nos víamos no elevador, em alguma confraternização do prédio, em qualquer coisa, no grupo do prédio, que também é um momento muito polêmico, né? É uma situação Normalmente não é muito complicada. bom, né? Mas em todos esses momentos nós tínhamos uma relação muito amistosa e de carinho, e uma acompanhava a outra, então, nas redes sociais. Na época, acho que era até no Orkut. E depois foi evoluindo, Foi então, para evoluindo. Facebook, Instagram, LinkedIn. Uhum. E assim foi até a Gil. Vocês se cutucavam lá no Orkut? Se cutucava. Nossa, Que a gente verdade. deixava depor uma pra outra. Coisa velha, né, cara? Coisa Cutucava velha. É, não, aí tu Orkut, entrega a idade, nem né? lembrava Mas- disso. Mas nem lembrava era disso também. desde da época do Orkut. Então, uma sabia da outra, assim, mas não era aquela relação de amizade, mas uma relação muito boa. E daí a Gil foi estudar fora, né? E eu permaneci aqui em Caxias, enfim, continuamos a nossa jornada aí como agora vida adulta. Uhum. E eis que nos reencontramos no meu trabalho, né? E até essa foi uma parte legal que agora eu passo a palavra pra Gil, pra Porque- pegar o lado de lá da história. Porque Aham. até então eu estava morando no Brasil, a Georgia estava nos Estados Unidos. Ok. Ok. É que foi Certo. isso, e foi engraçado porque isso a gente descobriu faz uma semana. Eu nem lembrava Uhum. desse detalhe que eu vou contar pra vocês.
Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei alguns meses aqui estudando para um concurso, então eu não tava buscando emprego. E a primeira vaga de emprego que eu fui buscar, que surgiu, né, pra eu fazer uma entrevista em português, era a minha primeira entrevista em português, não tinha nem noção de como é que era, porque nos Estados Unidos é bem padronizadas as entrevistas. Acabou de ser na empresa em que a Marina estava. E eu acompanhava ela pelo LinkedIn, pelo Facebook, ela postava dos eventos, inclusive os eventos que vocês faziam. E eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram. Oi, Mari, tudo bem? Como é que tu tá? Quanto tempo, né? Eu vou fazer uma entrevista, minha primeira entrevista no Brasil, tô um pouco nervosa, em português. E deu a calhar que é na empresa que tu trabalha. Então, se tu tiveres alguma dica, enfim, tô bem ansiosa pra esse momento. Só que a Marina tem Pra variar. Pra variar, ela demora pra responder as mensagens. 24 horas se passaram e ela não viu. E ela só leu a mensagem enquanto eu estava na entrevista já. E foi muito legal porque quando a gente descobriu isso semana passada que a gente tava conversando, eu lembrei muito da cena. Sabe quando tu fala, daí parece que tu revive a cena, né? A entrevista era numa sala de vidro e aí ela tava passando e ela olhou pra mim, olhou pro celular, olhou pra mim de novo e entrou a porta dentro correndo. Tipo, meu Deus, eu tô aqui. Eu achei que tu tava nos Estados Unidos. Então foi um reencontro muito legal, mas que a gente demorou... Bem inesperado. Bem inesperado. Dois anos pra ver o que tava acontecendo por trás, assim. Então foi muito legal. Legal. E foi também, pra mim, foi um diferencial, porque é aquela velha história. É muito mais tranquilo tu começar numa nova experiência tendo um ponto de referência, né? A gente sabe que aquele frio na barriga do primeiro dia de aula é muito mais legal quando tu tem teus amigos te esperando ali, né? E pra mim foi essa sensação. Eu tava no primeiro dia de aula, numa escola nova, digamos assim, mas não tava sozinha, tinha um ponto de referência. Tem aquele porto seguro, né? Então foi muito legal. Mesmo até então, nós sendo só conhecidas, né? Conhecidas, sem vizinhas, amizade. E aquela amizade de feliz aniversário, feliz ano sim. novo. E datas comemorativas, né? E foi daí, por isso que a gente bate muito nessa tecla, porque foi o trabalho em conjunto que nos fez amigas. Não foi a gente, e até... Não foi ao contrário. Todo mundo na empresa pensava que não, que nós já éramos amigas e tudo mais, né? Que éramos vizinhas. Mas, na realidade, foi o trabalho, foi nós trabalharmos juntas que nos uniu. E que nos fortaleceu, e a gente viu o quanto de similaridade nós tínhamos, mesmo com perfis totalmente diferentes. Então, foi ali que a gente começou a ter proximidade, porque na empresa também eu acabava atuando como RP e algumas outras atribuições. Sim. E a Gil também teve a oportunidade de passar por várias experiências lá dentro. E foi indo e a gente volta e meia sempre trocava figurinha e acabava sempre vendo, né, ideias de projetos junto. E nos eventos também foi onde nós nos aproximamos muito. E ali culminou que no final ali da nossa jornada, ela estava trabalhando comigo. Então, no nosso núcleo dentro da comunicação, porque ela também já tinha tido experiências de marketing. Então, veio muito agregar e foi muito legal, porque nós vimos ali que mesmo tendo perfis diferentes, a gente conseguia somar uma outra. E era aquela questão de que mesmo numa reunião em que eu discordasse de algum pensamento dela ou vice-versa, a gente conseguia ter um papo muito maduro e muito transparente, depois sair dali, tomar uma cerveja, tomar um café, né? Ter a vida, ou até dar uma carona pra casa, porque na época ela ainda morava no nosso prédio. Então, a gente foi construindo esse relacionamento por conta do trabalho. Então, a gente realmente é uma prova viva disso. E o legal agora é ver, né, o como que, tudo bem, trabalharam juntas em uma empresa, mas como que agora a gente une uma relações públicas com essa parte de viagens, turismo, né, coisas internacionais. E foi o nosso grande desafio, porque no decorrer ali da empresa, nós vimos que a gente tinha muitas ideias em comum e nós tínhamos já alguns projetos que se estendiam para além da empresa. E foi onde, então, a gente optou por sair, então, pedir o desligamento em conjunto. Também que foi aquela questão, né, de que a gente fala muito de que o amigo é quem nos dá coragem, né? De quem pega sabe, agarra na mão de Deus, eu fui o Deus da Marina. Foi bem isso. Porque nós tínhamos ali já uma construção, já estava há mais tempo na empresa. E realmente já era algo que eu vinha amadurecendo muito. E numa oportunidade também, organizando um evento, eu compartilhei isso com a minha amiga. Agora não era mais a minha colega de trabalho, nem a minha vizinha. Compartilhei assim, né, como que não quer nada. Eu disse, olha só, porque eu tô pensando nisso, tal. E tinha uma relação também de muita honestidade no sentido, assim, eu recém tinha entrado no departamento dela. Então, e eu tava, né, nos bastidores muito, assim, com vontade de ficar na empresa porque eu estava trabalhando com ela.
E aí, quando ela me confidenciou que tava pensando em sair, a reação que ela esperava de mim era totalmente outra. Ela esperava que eu ia dizer, não, fica, né, enfim, e tudo mais. E eu disse pra ela, não, mas se tu sair, eu saio também. Porque a gente já tava com essa vontade. Sim. E no meu caso, eu sempre teclo nisso, até porque eu tenho muitos amigos empreendedores e a gente troca muitas ideias sobre isso. Que nem toda empresa vai ter uma vaga pra ti. Nem toda empresa, por mais que tu tenha um currículo lindo, maravilhoso, ou por mais que a empresa tenha diversas oportunidades, tem pessoas que não têm perfis que encaixam para vagas de empresa. Senão, ou a pessoa tem que se colocar numa caixinha, ou vice-versa, né? A empresa acaba tendo que se adaptar e criando muitas oportunidades para aquela pessoa, e aí parece que nada encaixa, não flui. Então, eu confidenciei pra Marina quando ela me disse isso. Eu disse, olha, Mari, eu também me sinto assim, porque eu acho que muitas das coisas que eu gostaria de estar fazendo, eu não consigo porque a vaga, né, o que eu estou fazendo hoje não está usando total o meu potencial ó o Duda aqui, ó, quebrando as coisas. Não está usando o meu potencial como poderia estar sendo feito, né? Então foi muito legal, mas foi num ambiente de amizade. Então independente do que a gente estava fazendo ali, se a gente era colega de trabalho ou não. O legal também de compartilhar é que não foi uma decisão assim abrupta de uma hora para outra, Claro. embora a virada de chave tenha Sim. sido, mas essa conversa ocorreu acho que uns 3 meses antes de fato nós nos desligarmos. Então, até porque tinham projetos andando, né? Coisas pra acontecer. De muita coerência. Mas muito dessa questão da confiança de poder contar com um amigo, que também ali eu tava numa sinuca de bico, né? Porque eu tava já naquela de querer ter algo meu próprio, mas daí eu tinha essa amiga que estava trabalhando, que tinha permanecido na empresa muito por minha causa. E daí nós ficamos então nisso, e quando eu confidencializei, confiei nisso e vi que a amizade também poderia ser esse ponto de escuta para os negócios, a gente viu que a gente estava conectada. E de imediato, o que, né, nos veio primeiro à mente foi, bom, então você e tu também sai, vamos montar algo junto, vamos trabalhar em conjunto. Sim. E vai ser isso, sociedade e bora lá. Só que é que é difícil, como né? linkar, né? Como linkar, porque as pessoas hoje, elas têm uma... E é isso que também a gente começa a entrar, desmistificar algumas crenças, né? Tu não precisa ser sócio de alguém para ter um negócio em conjunto, né? Hoje, a sociedade, e eu converso com muitas pessoas que têm sociedade no papel, né? Ela funciona da mesma forma que a parceria, né? Ela, às vezes, na parte burocrática, nos impostos, e hoje eu vejo que cada vez mais tá se caminhando para aquele sócio individual, né? Que tu é o teu próprio sócio e era isso. Então, na verdade, não... A gente pensava até para a estruturação da empresa, como é que a gente vai fazer o marketing, como que a gente vai divulgar que a gente tá trabalhando junto se a gente não for sócio, né? Porque a gente vive na era do digital, então como é que eu vou divulgar meu trabalho que tem a ver com turismo, com a minha amiga, que tem a ver com comunicação, se a gente não tiver uma empresa juntas com um nome só, em que a gente possa estar à frente de um nome só. Por isso também dessa questão de ter esses pensamentos muito enraizados e esses ditados populares que se tornam quase como uma verdade, né? Então, a lógica era, bom, então ok, amigas, a gente tem que montar um negócio juntas, porque senão, né, não vai ser um negócio, tal. E a gente começou a forçar muito pra dar certo, né? A gente começou a tentar se encaixar. Um esforço. E foi numa dessas, que era num domingo, a gente tava ali quebrando a cabeça, a gente disse, tá, mas peraí, tá muito, tem que ser natural. E a gente tá tentando forçar. E era dezembro, então a gente tava ainda em virada de ano e tudo. A gente disse, bom, vamos dar um tempo pra cabeça, pra gente pensar, refletir e tudo mais. E foi muito legal esse tempo. Esse peso, assim, né? De ter que ser desta forma. E foi nisso que a gente conseguiu também, de novo, a questão, né? Muita maturidade, muito... Diálogo, ter a confiança também no outro. Que a gente foi uma ajudando a outra a desenhar o seu próprio modelo de negócio. E a ver, então, formas que, de repente, a gente iria... sem perceber. Exato, iria trabalhar em conjunto. Então, que é muito dessa questão, né? E agora, também entrando muito no tema... Porque se deixarem, a gente vai falando. A gente fala. Mas dessa questão do tema, né? Do porquê que a gente traz justamente pra reflexão isso de amigos, negócios à parte mesmo. Será que precisa ser assim? Porque no nosso caso, nós fomos uma amizade que surgiu dos negócios, né? Éramos apenas conhecidas. E nós temos muito claro isso de que quando a gente tentou forçar muito
para seguir um padrão, talvez social, né? De que deveria ser de tal algum forma. modelo de Estar no negócio, papel né? escrito, né? Não Sim. estava fazendo sentido com a Uhum, gente. uhum. E foi a conversa que nós tivemos muito abertamente, né? Tipo, a gente tá saindo da empresa justamente pra ter a liberdade, pra gente Sim, poder fazer sim, nosso sim. horário. Mesmo a gente sendo amigas, eu não quero Prestar contas. prestar conta de ti, né? Pra ti, assim, tô indo pra lá, tô indo pra cá, Sim. horário. E muito tudo no mais. sentido de também, poxa, né, se ela tá trabalhando agora, eu deveria estar trabalhando agora também. Era justamente esse sentimento Uma de, cobrança. de deixar a outra na mão que a gente não queria ter ele constante, né? E foi ali que a gente, muito natural, teve esse insight de que, poxa, não precisa ser assim. A gente pode trabalhar cada uma no seu negócio, mas trabalhar em conjunto por parcerias, por indicação, né? Criar todo Sim. esse ecossistema, que agora Sistema. é a nossa Eu ia nova- dizer isso agora. é a palavra do momento pra gente, mas é que realmente Faz é criar muito esse sentido. ecossistema em que tu não precisa ter uma dependência do outro ou nada formalizado no Uhum. papel, né? Que já te dê obrigações e encargos e tal. Então, cada um fica na sua atribuição, na sua Isso. especialidade, E mas junto essa se rede torna autossuficiente, em né? que nós conseguimos um indicar o outro. Porque o grande problema que nós vemos, e a gente, por outras experiências também que nós tivemos, é que quando a gente fala amigos, negócios à parte, é porque muitas vezes o problema se deu, tudo bem, era uma amizade que se estragou por conta de um trabalho e tal. Mas se tu vai olhar nas miúças, tá, mas quem era essa pessoa, né? Que tu foi trabalhar em conjunto? Com quem que tu abriu a sociedade? Com quem que tu formou uma parceria? Porque a questão, eu gosto de tirar o amigo de cena, né? Vamos olhar pra A pessoa. palavra amigo, Sim, né? A sim, atribuição sim. de amizade em Exato. si. Então, vamos olhar pra pessoa, pro relacionamento. Perfil, né? Poxa, pra tu ter a confiança de tu poder indicar alguém, de trabalhar em conjunto, de formar uma sociedade, perfis até podem ser divergentes, como a gente tem perfis muito diferentes. Mas valores, pensamentos, Propósito. crenças têm que ser muito similares. E, acima de tudo, e que aconteceu muito no nosso caso, é a questão das expectativas estarem muito alinhadas e muito claras pros dois lados. Porque até nós tivemos uma oportunidade na semana passada, fizemos um evento, em que nós ouvimos alguns depoimentos e muitos vieram nesse sentido de que, eu trabalhei com uma amiga, por 2 anos deu tudo certo, mas aí a gente teve uma situação que divergiu e rompemos a amizade, foi horrível. Mas, ok, tá, então foi algo que por 2 anos foi muito bom, houve alguma ruptura ali no meio e se perdeu, mas então vamos olhar pra ruptura, não pra questão amizade, né? O que foi? Foi uma questão de, Dos e ciclos. nesses casos era da falta do diálogo. Então uma já não tava mais tão comprometida, a outra queria avançar, uma queria puxar pra trás e tal. Isso vai acontecer sendo amigo, sendo desconhecido, sendo um Claro. Dentro do investidor, departamento de uma empresa. né? Normalmente- São com pessoas, então... Normalmente é a falta do diálogo que causa a maioria das coisas, né? Exato. E a gente fala muito de amigo, mas não precisa ir muito longe. Os relacionamentos em geral, né? O diálogo, ele é essencial pra tudo. E nesse evento foi muito interessante a experiência de chegar, que a gente fez uma pesquisa antes pra entender também qual era o nosso público, né? Até pra direcionar a fala, entendendo se era um público mais receptivo Sim. ou talvez mais cético em relação a essa ideia. E praticamente 75% do público estava extremamente cético em relação à ideia de fazer negócios com amigos ou com parentes, enfim, namorado, marido. Justamente porque tinham opiniões, né, de exemplos de pessoas que fizeram e deu tudo errado, Nossa. né? E aí a gente trouxe instigou as pessoas a refletir. Tá, mas deu errado por quê? Qual foi o momento que deu errado? E a maioria disse, porque um talvez não nem teve a paciência de sentar, botar, olha, Matheus, não tá rolando. Ou foi bom enquanto durou enquanto foi bom, né? Eu adoro essa frase porque eu acho que tudo é um ciclo. Né? Exato. E até os melhores ciclos, eles se encerram. Claro. E tu tem o poder de, pelo menos da tua parte, ter a mente, eu digo assim, a consciência leve de dizer, olha, Duda, olha, Matheus, não tá mais dando certo, foi bom, muito obrigada por tudo, vamos continuar a amizade. Acho que nos negócios agora cada um segue seu ritmo. E tá tudo certo. Só que as pessoas, normalmente, elas se afobam. E aí, elas ficam ansiosas. E daí, já criam 1001 histórias por trás do porquê talvez esteja ruim. Muita gente, quando é amigo, mistura também por saber o que tá passando na parte pessoal. Sim. Tá. Por exemplo, eu e a Mari, ano passado... A gente tinha assuntos pessoais ocorrendo. Em nenhum momento eu disse, Marina, tu decidiu terminar a nossa ideia de não ter uma sociedade por causa de fulano ou dessa situação pessoal. Não. Cada um sabe de si. E apesar de a gente saber da vida pessoal do amigo também, a maturidade de separar o profissional do pessoal é a chave.
Tem muito isso da questão da maturidade, né? A maturidade tanto da pessoa quanto a maturidade profissional também, de entender esses ciclos, entender essa liberdade que tu vai dar pro outro. E tem um ponto aí muito, que eu acho que é muito determinante, muito chave, que a gente também viu muito nesses depoimentos, que daí é aquilo de, trabalhei ali em conjunto, né, com amigos e tudo mais, depois acabei perdendo essa amizade, mas até que ponto realmente era um amigo? Sabe? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo a convivência, o dia a dia ali, com um amigo de trabalho, como realmente não, aquele amigo que eu vou contar, que é o que eu vou considerar nos momentos difíceis, enfim. Então também é ter esse olhar pra bom, que amigo que eu tô, né, me unindo pra fazer um negócio? Ou então, será que essa pessoa realmente é meu amigo? Porque se tu não tem a liberdade, que foi muito também dos depoimentos que vieram, que, mas daí eu vou falar pro meu amigo que eu não quero mais, vai ficar uma situação meio chata, ele vai se ofender. Bom, mas então que amigo é esse que tu não pode ser transparente e abrir o teu coração e falar o que tu pensa? Isso pro lado profissional e pro pessoal também. E pro pessoal. Então, e esse foi o que a gente viu, assim, mais a ficha caindo mesmo nas pessoas. Porque muitas vezes a gente fica muito abraçados nisso de, não, mas é meu amigo, mas é fulano de tal. Só que se tu vai parar pra pensar no que é o significado da amizade mesmo, não faz tanta diferença. E eu sei que é duro falar isso às vezes, mas é que a gente não para pra pensar. Então, às vezes a gente fica, não, mas aí pensa em várias variáveis e às vezes rompe uma amizade que depois vai ver. E até sabe, teve uma das pessoas que estavam assistindo a gente que trouxe uma situação muito interessante. É porque eu tenho, na verdade, amigos que a gente sai, mas a gente só conversa besteira. Né? Já só fala de coisas, assim, irrelevantes, digamos assim, pro profissional e tal. Então, tem perspectivas, né? Tem pessoas que acreditam que aqueles amigos que, apesar de não agregar algo no profissional, ou até uma conversa franca, né? Porque eu acho que não é só o profissional, mas agregar no pessoal também. Como é que tu tá, realmente? Né? Como é que tu tá com essa situação? E aí, teve uma das pessoas que nos disse assim, não, na verdade, eu comecei um hábito de cortar amigos que não me agregam. Não só no pessoal, mas no profissional. Porque por que eu não posso ir tomar uma cerveja com um amigo e ter uma ideia de negócio? Por que eu não posso ir num happy hour ou estar num evento e trocar uma ideia sobre a minha vida pessoal? Não existe um lugar, uma hora pra determinar isso. E aí foi um insight muito legal, porque basicamente tá a nossa relação, né? É um exemplo disso. A gente pode estar aqui sentados, conversando, tomando café, falando de negócios, e quando a gente vem, a gente tá lá filosofando sobre os livros da tag que chegaram. E tudo agrega, tudo faz sentido. Total. Isso vem muito daquilo que a Gil bem sabe, da minha filosofia, assim, de vida, de que eu acredito muito, porque de fato é assim, que todos nós não temos essa divisão que a sociedade nos impõe de, isso é vida pessoal, isso é vida profissional. Porque todos nós somos um indivíduo, um ser único, com 24 horas, que vai ter que dividir essas 24 horas com trabalho, com vida pessoal, com lazer, com ideias, com negócios, com finanças. Então, ambas as coisas vão pesar uma outra. Não tem como eu dizer, não, agora eu estou no meu trabalho, eu não penso nada no meu pessoal, dane-se se meu filho tá doente em casa, se eu tô com dor de barriga, se eu tô... E vice-versa, né? Eu tive uma ideia no banho, que saco, porque eu tô aqui no meu momento pessoal e não posso pensar em trabalho, sabe? Isso é muito... Também acho que é uma questão muito estrutural da nossa sociedade, mas que se criou essa questão, né? E daí, quando tu vem falar sobre negócio, partilhar alguma coisa com um amigo, muitas vezes tu é visto de maus olhos. Mas, poxa... se teu amigo não for a pessoa que vai te ouvir e vai falar com sinceridade, né, o rumo que tu vai seguir, e isso também aconteceu comigo nessa transição quando nós saímos, porque eu sempre atuei em várias frentes dentro de RP, mas eu nunca tive uma especialidade, assim, no sentido de, esse é o meu, né, esse é o caminho que eu vou seguir. E eu recorri aos meus amigos. Então, eu ouvi vários amigos, inclusive vocês, né? No sentido, né, onde que vocês me enxergam? Como que eu trabalho? Tal. E eu fui construindo também dessas amizades, que eram amizades que eu já trabalhava, né, no âmbito profissional, para ver, então, esse caminhar. Então, tu poder também dar ouvido para teus amigos. E muitas vezes, o que a gente nota é que as pessoas têm ideias, têm sugestões, só que não falam justamente por não querer romper essa barreira do não, mas a gente é amigo, daí a gente não fala de trabalho, daí, né, fica essa... Então, é muito disso de tirar essa divisão que se criou e enxergar, para além da questão de negócio, de tenho que montar uma sociedade, e enxergar de uma forma mais ampla, num sentido de que negócios é eu indicar o meu amigo.
negócios é Saber eu o que ele comprar faz. do meu amigo, eu saber o que ele Sim, faz. sim. E até uma proposição que a gente faz até pra quem tá nos acompanhando, nos assistindo, de olhar pros 5 melhores amigos que vocês tenham. Vocês sabem vender o que o seu amigo faz? Vocês É muito sabem interessante. contratar o seu amigo? Vocês sabem indicar ele? Ou até tu dizer pro cara o que ele tem que melhorar, né? Mas exato. E foi esse é o uma das gancho. proposições que, se dentro desses 5 amigos tu não souber ou tu não se sentir seguro de indicar, Como tu vai ajudar? por quê, né? Pergunte-se por quê. Ah, daí de repente pensa, mas é que eu acho que ele não se posiciona bem. Tá, então se tu sabe disso, por que tu não fala pra ele? Se tu é amigo. Poxa, é uma oportunidade de crescimento pra pessoa, né? E nada melhor do que a gente ouvir esses conselhos de quem mais nos conhece, de quem Sim. realmente tem essa Um relação. crescimento mútuo, né? Porque a partir do momento que tu fala pra um amigo algo até duro, né? Que a gente Exato. fala. E a gente teve situações já em que a gente se deu feedback, puxou a outra, assim, mais pro planeta Terra, eu brinco, né? E normalmente eu que tô na Lua. Porque eu penso muito rápido, minhas ideias às vezes vão muito rápido. E aí a Mari, às vezes, ela é o freio de mão. Não, calma, sabe? Vamos. Coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Porque. E é muito bom ter um amigo assim. E é muito bom tu ter um amigo assim num âmbito profissional. Porque às vezes, e eu vejo por mim, assim, a ansiedade de fazer algo acontecer, ela te deixa um pouco cego, né? Então, tem alguns sinais que eu brinco, assim, que tu enxerga, mas não, eu quero fazer isso acontecer, Sim, independente daqui um pouco se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho o apoio ou não, se eu tenho o marketing, a estratégia pra botar isso. E aí tu ter um amigo que te... Não, pera, vamos desenhar o processo então. Vamos ver juntos se tu tem condições de botar esse projeto, se eu posso te ajudar, né? Se eu consigo dizer para as pessoas sobre o que é esse projeto. E a gente falou muito no evento e eu vi as pessoas tipo, nossa... Verdade, porque a maioria das pessoas, e eu vejo pelos meus amigos, né, e eu brinco, seguido eu posto alguma coisa nos stories diferente do que eu tô fazendo, do que as pessoas acham que eu tô fazendo. E aí eu digo, gente, se vocês têm alguma dúvida do que eu tô fazendo, me chama, que eu explico. Sabe? Porque é muito bom quando eu indico a Mari e eu digo, não, a Mari tem isso, Sim, ela faz sim, comunicação, sim, ela sim. pode ser... ela pode tanto organizar o evento como ser a mestre de cerimônia do evento. Olha que legal. Eu sei as atribuições dela e eu consigo, genuinamente, que eu acho que esse é o diferencial de ponto, né? tudo, fazer o marketing dela, né? E fazer o marketing do coração, né? Porque eu acho que hoje a gente tem tanto aquela indicação por, o que eu vou ganhar em troca dessa indicação? Quando a gente indica e quando a gente aplaude um amigo, a gente ganha muito mais que qualquer remuneração em troca. Só que é algo que as pessoas às vezes não propagam. E, a gente trouxe essa parte também para a questão do ídolo, né? A gente idolatra muitas pessoas Que a gente nem conhece, que a gente né? nem conhece, que a gente se sente próximos, né? E porque a gente gosta, né? E às vezes a gente gosta do nosso amigo, admira ele, mas não sabe o que ele faz, e daí também não apoia. Aí, eu teclo muito nisso e eu acho que vocês vão dar risada, porque todo mundo normalmente quando eu falo isso, o amigo vem sempre pedir o desconto, né? O desconto pro amigo, o desconto pra família. Aí até uma pessoa da minha família sempre diz assim, se tem alguém que tu não tem que dar desconto, pros teus amigos, pra tua família, porque eles estão te apoiando, né? Eles não fazem mais do que obrigação, e eles brincam disso. Eu sempre dou desconto, né? A gente acaba sempre cedendo, mas é muito essa legal visão, né? essa visão do não pedir o desconto, independente, tu valorizar o teu amigo, tu dá valor ao que ele faz, E né? até isso, não que tenha problema, eu também tenho meus ídolos, eu também, né, acompanho, mas eu acho legal a gente ter essa visão e parar pra refletir, né, de, poxa, quantas, às vezes, loucuras, quantas indiadas a gente faz por ídolos, por pessoas que a gente não conhece, que a gente conhece ali o que a mídia, né, expõe, mas a vida pessoal, a gente não sabe qual que é a realidade. E a gente viaja, a gente paga horrores, a gente faz loucuras e se desdobra e tudo pra alguém ali Uma via por uma hora, muitas vezes, né? É. De um contato distante de alguém que a gente conhece minimamente. Aí o nosso amigo vai abrir um negócio novo e a gente não consegue na inauguração, né? Ou aí o nosso amigo vai abrir alguma coisa online e a gente não deixa um comentário. Então, é muito sutil, precisa ser só que a gente não monetário, para né? pra pensar. Sabe? É o básico, é tu poder fazer um comentário. Aconteceu essa semana ali que eu fiz a publicação de um livro e tal, que vocês comentaram. E aquilo me engrandeceu de uma forma, porque, sabe, tu tem um gás. Tu vai assim e tem muito essa questão que a Gil fala sobre tu poder indicar genuinamente tranquilo, que isso é a melhor das indicações e também ela te traz benefício pros dois, porque nada melhor quando tu indica o teu nome também tá em jogo, né? Sim, Então nada total, melhor né? do que tu indicar um amigo que tu sabe que, ó,
o meu também tá na reta, o teu tá, Credibilidade, né? então vamos lá, a gente vai fazer em conjunto. E a gente é o exemplo disso, né? Porque eu conheci, agora vamos entrar mais na vida, no pessoal aqui nosso, eu conheci o Duda num trabalho, não lembro quando que foi, mas Foi uma faz formatura. tempo, numa formatura, Aham. que até agora, né, a formanda beijo, Hit, já casou, já tá com filho. Me chamou ontem até, eu tenho que Já- responder pra ela até. já cresceu aí a família. E nós nos conhecemos, então, nesse momento em que eu tinha ido por indicação de um amigo meu e esse meu amigo contratou o Duda também para as fotos ali junto da Hit. E a gente se conectou, foi, né, o carisma de imediato e teve esse evento. Passou-se um tempo, depois tivemos... Mas todos os momentos de contato a gente era, né, carinho, e abraçar, e conversar, e pedir da vida, e tal. E foi indo. E a gente foi se acompanhando, né, Aham. virtualmente aí no andar, e formou realmente uma amizade. E na primeira oportunidade que eu tive, estando trabalhando numa empresa em que eu precisava contratar alguém pra fazer as fotos e tudo mais, eu nem pensei, Sim. né? Eu nem pensei. Eu precisei, por questões burocráticas, orçar em Claro. outras empresas, Aham. mas é aquela questão. Eu vou... E isso eu levei muito francamente. Eu disse, ó, é esse daqui, né? Eu tenho ali o orçamento, enfim, os valores, mas eu indico e confio neste nome. No Eduardo, no Matheus, porque eu conheço, são meus amigos. E tanto que vocês entraram lá e depois a gente saiu, vocês permaneceram. Aham. Então, essa questão de tu poder indicar de olhos fechados e saber que vai ter a entrega e saber que o teu amigo vai fazer da melhor forma. E a gente também sempre dava sugestões, né, um pro outro, tanto nos eventos, eles nos falavam, olha, eu acho que posiciona dessa forma, eu acho que faz assim, faz assado. E também a gente poder, não digo opinar, mas poder Mas essa sugerir, troca, né, fazer essa uma troca. né? E ter Olha- esse crescimento, né? E hoje a gente poder estar aqui, então, participando do podcast Quantas de vocês. oportunidades que surgem dessas coisas, Exato. né? Quantas coisas, quantas portas se abriram de tudo isso que rolou até agora, né? Então, não adianta eu tava com isso na cabeça enquanto vocês iam falando, né? Cara, todo CNPJ é um CPF também, né? Exato. Então, por Exato. trás de todo o processo empresarial, tem pessoas, né? Exato. A gente tava hoje até, a gente foi fazer uma visita de manhã hoje, extremamente técnica a visita, né? Tipo, cara, uma empresa enorme. Mas tu vê que por trás de todo aquele processo, a gente tava até comentando, Aham. precisa das pessoas ali, sabe? Eles estavam utilizando a indústria 4.0, tipo robôs e coisa pra... Mas, cara, sempre tem uma pessoa envolvida. Em algum ponto do processo, sempre tem uma pessoa envolvida, Exato. né? E, cara, é muito legal essas voltas que a vida dá e os encontros que E ela acontecem, dá, né? E ela dá. E, tipo, cada vez que vocês vêm aqui, a gente costura alguma coisa e aí lá na E frente... um novo projeto, e algo... surge sempre alguma ideia e rola alguma coisa. Exatamente. E a- sempre tem alguém novo no projeto, Aham. né? E a Não, questão a gente tá sempre fazendo, sempre fazendo o outro crescer, né? Fazendo gancho, né? Gancho. Com alguma outra pessoa. E... E a questão até ali que o Duda comenta, né, disso da importância dos relacionamentos e de que sempre vai ser uma pessoa, pega nós duas, né? Se lá na nossa adolescência, na nossa infância, a gente tivesse tido algum tipo de atrito, ou ter sido aquele vizinho mal-humorado que não te dá oi, que te, né, manda pra tudo que é lugar, ou que cria atrito ali no grupo, ia chegar, eu ia ver a Georgia na credibilidade, empresa, né? eu não ia entrar porta dentro, dizendo, oba, ia ficar tipo, ai, que saco. E normalmente Ou é isso ela que não iria me acontece, né? procurar. Ou tu Sabe? ia lá e dizer, não contrata. É, mas detalhe, Já ia ela era zebrar, o né? RH. Eu era o RH. A decisão final Essa era não. Mas então essa questão que às vezes as pessoas esquecem, mas que o mundo ele dá voltas e a imagem que a gente deixa em todos Primeira os nossos impressão é que contatos, ela fica. Em todas as E ela vai relações, voltar né? em algum momento. É. Então, por isso, não é aquela questão de, vou ser falso, você agora é vereador. Não é nada contra os vereadores. Mas essa Não, questão... vai ser político. de ter essa politicagem, político. né? Por algo forçado. Não, tu não precisa ser a pessoa mais simpática do mundo, tu não precisa sair abraçando todo Sim, mundo na rua. sim. Mas tenha em mente que a tua imagem, né? Tu é o teu cartão de visita. Em todos os momentos. Seja quando tu vai no mercado, quando tu vai almoçar, quando tu vai levar o lixo pra rua, quando tu conhece, encontra algum vizinho. E depois a vida vai dar volta e a gente vai voltar pro mesmo lugar, né? Vai reencontrar as pessoas. Sabe que tu falou isso do bom, né, do perfil, de dar um bom dia, de ser educado. Eu lembro sempre do filme A Procura da Felicidade. Que ele, e até sim. assisti essa semana, porque eu tô fazendo uma mentoria. Ju, um beijo. E a gente tava conversando sobre isso, como a questão de tu estar sorrindo, né? Nem sempre quer dizer que tu não esteja com a dor, mas de tu entender que a pessoa que tu tá ali se relacionando no elevador, abrindo a porta, ela não tem culpa do que tá acontecendo contigo. E no filme ele traz muito isso. Poxa, ele tá lá com o menininho dormindo no banheiro do metrô. Mas ele tá lá dando bom dia pra todo mundo, boa tarde. Ele vai trabalhar com um pé de sapato só e tá sorrindo.
Então, às vezes a gente, e eu vejo isso muito por mim, eu tenho me policiado muito também, às vezes a gente tá tão estressado e tá tão correndo que a gente esquece de dar bom dia pra um porteiro, a gente esquece de, enfim, as pessoas que convivem com a gente, né, de tratar bem ou de chamar pelo nome, de ler o nome, como é que é teu nome? Oi, Eduardo, tudo bem? Obrigada pelo café, enfim, coisas simples que isso marca as pessoas. Eu tive uma situação há um tempo atrás de uma cliente, eu não lembrava disso. Eu tava numa cervejaria, isso foi muito legal. Eu tava numa cervejaria com meu namorado, a gente tava, enfim, conversando e tal, tomando uma cerveja. E do nada me chega um copo de cerveja. E a garçonete disse assim: oi, moça, aquela mesa ali mandou pra ti. E aí eu olhei, e aí era o nome de uma pessoa que tenho várias amigas com o mesmo nome. Eu disse, puxa, mas quem que é, sabe? E aí eu me obriguei a levantar e ir lá ver quem que era. Enfim, era a mãe de uma ex-colega minha de vôlei, que quando a gente tinha 12 anos, ela tava sofrendo um bullying porque ela falava com sotaque de Vacaria. E eu não lembrava disso. Com um sotaque de Vacaria. E eu no ônibus do campeonato. E a gente recém tinha parado na casa da avó dela. Tinha ganhado, era uma viagem longa de Curitiba de volta pra Caxias. A gente recém tinha parado na casa dela pra comer com os avós e tal. Eles fizeram uma nega maluca. Bom, imagina, né? Elas morrendo de fome. Eu, taurina, então. Aí a gente recém tinha saído de lá. E aí tinha algumas meninas, assim, que fizeram uma piadinha do sotaque dela. Segundo ela, eu não lembro dessa cena, eu levantei e falei, gente, a minha mãe é de Vacaria, de Bom Jesus, não importa o sotaque dela. Olha, assim, ó, vocês estão fazendo bullying, isso não é justo. Enfim, eu banquei a defensora ali. E eu não lembrava disso com 11 anos, né, gente? Então eu vou saber o que eu disse, Não brava, com a barriga com quando fome. tinha 18, quem sabe com 11, né? E aí eu tinha 11 anos. E aí, enfim, isso marcou. E isso marcou tanto a menina quanto a mãe. Porque a primeira coisa que ela disse quando chegou em casa, e ela tava chorando, né? Naquele momento, a gente era criança. Também não tinha tanta maturidade pra lidar. Depois as gurias pediram desculpas também. Mas foi engraçado, porque daí nessa situação, 12 anos depois... Quando eu fui falar com a mãe dela, ela disse, não, eu nunca vou esquecer do dia que ela chegou em casa. E ela me contou isso. E ela falou que tu falou isso, que tu agiu dessa forma, que tu defendeu ela. E eu nem era amiga dela, né? A gente não era próximas, a gente era de categorias diferentes. Mas eu fiz algo que marcou alguém, que eu não lembrava, que foi uma atitude bem genuína de criança ali, na inocência. E que 12 anos depois reverberou. Hoje eu sou cliente delas, elas são minhas clientes. Enfim, como o mundo dá voltas e algo tão pequeno, né? E os relacionamentos, as construções. Então, eu achei legal compartilhar. Foi em algum ponto sempre se conecta, né? E Não marca, adianta. né? E marca. Pro ruim ou pro bom. Exatamente. Nesse ponto foi muito positivo. E na pesquisa que a gente fez semana passada, muitas das marcas, assim, que ficaram de negativos, de trabalhos com amigos ou de situações ruins, foram pontuais. Né? E muito relacionado a valores. Valores. Né? Que queríamos coisas diferentes, tínhamos pensamentos diferentes. Poxa, então se vocês tinham pensamentos diferentes, como que tu vai, né, montar um negócio em conjunto? É porque aí provavelmente colocou a amizade em cima do... Exato. de Mas aí qualquer tu vê outra coisa, que daí sabe? nesse caso, o problema não é perde o amigo. Não. O problema é a pessoa O problema é a estratégia de tu montar Exato. um negócio E dentro com alguém que não... nós temos muitos amigos, eu tenho amigos que eu amo de paixão, mas eu nunca poderia montar ou trabalhar em conjunto com ele, por saber que nós Sim, temos esse... sim. Então é importante dinâmicas diferentes. a gente ter isso claro, para que justamente também a gente possa preservar as amizades e também possa trabalhar e conseguir indicar. E de novo, né, se a gente não consegue indicar um amigo, por quê? E tomar essa liberdade de falar e de poder expor isso, porque é uma oportunidade tanto de crescimento pro amigo, quanto também pra mostrar que tu tá ali à disposição, que tu quer fazer, né, que o negócio aconteça, que cresça. E assim, se a pessoa ficar ofendida, não gostar e tudo mais, aí de novo, né, a gente reveja a amizade. Não, e às vezes tá tudo certo tu Porque- começar um negócio e no meio do caminho tu vê que, cara, não é isso. Exato. É o ciclo. É o ciclo, tá tudo certo. O importante é como que tu vai encerrar aquilo, né? Exato. Como que exato. tu vai conduzir aquilo, né? E eu acho que isso, cara, acontece não só nas amizades, mas nos negócios em geral, né? Tipo, cara, às vezes a gente tem que demitir clientes, às vezes a gente tem que, Exato. né, demitir Nem pessoas Jesus da agradou a vida. todos. Essa frase... E às vezes tem, né? Eu e o Matheus, acho que a gente também é um exemplo disso, né? Com certeza. Porque a gente começou, quando a gente começou o negócio juntos, foi também, eu lembro que eu nunca tinha pensado em ter um sócio, né? Não era uma coisa que passava na minha cabeça, justamente por eu pensar, assim,
a sociedade é um casamento. Tu É tem um que, casamento. tu tem que colaborar Ter muitas sinergia. coisas. E abrir mão de outras também. E abrir mão de outras. E tem que ter esse cuidado pra te não... tipo, hoje... a gente tem uma amizade muito forte, eu e o Matheus, e eu jamais ia querer que o nosso negócio estragasse isso, né? Uhum. E quando o Uhum. Matheus, a gente conversou na época, vamos montar um negócio, né? Não vejo Uhum. começando isso sem ter alguém junto e tal. Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, beleza, vamos começar, mas vamos começar cada um com o seu negócio. A gente compartilha Uhum. algumas coisas, né? Uhum. Pra gente sentir como é que isso Entendi. vai acontecer, como é que isso vai andar, como é que a gente... e a gente, cara, a gente somos duas pessoas do mesmo segmento, né? Eram dos dois Sim, fotógrafos, né? aham. Os dois fotógrafos sociais na época. E... Não, acho que eu chutei alguém embaixo. Certo. E aí, cara, Eu não fui. vamos se ajudar e vamos tentar crescer e vamos compartilhar o espaço, vamos dividir Uhum. o custo e vamos somar um pro outro. E aí, à medida que as coisas foram crescendo, a gente foi alinhando, digamos assim, as coisas pra chegar no ponto que a gente tá hoje. Hoje em Foco a gente é sócio. Mas Aham. começou muito mais como tu falou, como uma parceria, Como uma parceria. não Exato. necessariamente Uma parceria. uma sociedade, Aham. sabe? E, De papel, né? fotógrafos, Uhum. apesar de serem... Isso é muito legal, esse gancho de... Apesar de vocês serem da mesma área, trabalharem com social, qual que é o diferencial do fotógrafo? É o olhar. Então, vocês são pessoas diferentes. Então, Exatamente. mesmo Sim. trabalhando no mesmo nicho, os ângulos, Não a é visão... concorrente, né? Exatamente. O ciclo de pessoas Cada era um diferente. traz a sua Aham. identidade, É. traz o seu nicho de clientes, traz a sua perspectiva para algo diferente, né? Uhum. Então isso também é muito legal. E isso também é legal de ver o início de vocês, né? Dessa questão de parceiros e depois se tornarem sócios por um caminho natural que Uhum. aconteceu. E a gente também, né? O porquê de estarmos aqui, de a gente falar sobre isso, sobre amizade e negócios. Porque a gente contou até a parte de, ok, nos separamos, cada uma foi pro seu lado, né? Isso. Mas e aí? Hoje a gente se encontra semanalmente, Semanalmente. algumas vezes, conversa quase que todos os dias, porque naturalmente a gente conseguiu clientes e situações e projetos em que uma não enxergava, a outra não estar envolvida. Uhum. Então era Muito sempre, antes, pelo surgia alguma contrário. coisa, surgia, Gil, olha só, preciso de ti nisso daqui. Né? Da mesma forma também o contrário. Então agora, como que a gente conseguiu linkar RP com turismo, com viagens, com internacional? Pô, a gente tem eventos acontecendo em que a Gil cuida de toda a logística, né, da Os coisa ali, bastidores. os bastidores. Eu fico no evento. Eu fiz um evento que o cliente era sobre isso, sobre essa questão de cidadania. Indicação pra Gil. Hoje até eu estava na SIC de manhã, numa Sim. rodada de negócios, e eu já tava fazendo negócio pra ela. Porque como eu Mandando ouvi ali uma mensagem. pessoa que Uhum. quer viajar, que quer fazer e não tenho visto, como é que eu não vou indicar minha amiga? Se eu sei que ela faz isso, que ela faz muito bem, que ela vai conseguir ajudar. Da mesma forma você, sempre que eu tenho oportunidade, eu indico, eu quero colocar vocês ali no evento pra mostrar o negócio, porque eu quero que vocês cresçam também. E eu acredito muito, né? A gente acredita nisso, de que se o teu amigo cresce, tu cresce em conjunto Claro, e todo mundo sem dentro dúvida. desse ecossistema vai crescendo e vai Uhum. evoluindo, né? Então, por isso que é uma amizade e que tem essa questão de que amigos, e que negócios fazem parte. Uhum. Tem que fazer parte do jogo. Porque se eu não puder, de novo, falar sobre negócio com um amigo, se eu não puder confidencializar, compartilhar, comemorar, né? Com quem que eu vou? Então, se a Gil fala muito sobre a questão de que é muito melhor a gente poder aplaudir um amigo, né? E poder vibrar com ele, poder ter essa conquista em conjunto. E queira ou não Lembrando queira, da gente da minha conquista de semana passada, do perrengue Ah, chique. Porque agora, Ai. compartilhando, assim, porque a gente foi fazer ter uma experiência juntos na gravação de um podcast e a gente tava nós três no carro, né? Aham. E aí eu falei pro Duda assim, disse, tá difícil de eu conseguir aqui uma pólice de seguro, porque eu queria muito comprar um carro. Enfim, já tô, né? Meus pais estão me ajudando e tal. E eu tava só falando pra ele, assim, desabafando como assim, ó, não vai dar, não vou conseguir. E aí ele disse, não, tá aqui, ó, meu contato, né? Meu contato, fala com ele que Pode tu vai dizer que resolver. Já entrou Duda mais indicou. um na jogada. Entrou né? mais um na jogada. Que é meu E- cliente, que é- também meu amigo. Que é Aham, cliente, tu viu amigo, só. e eu já indiquei também, já tá. E é como os ciclos fazem, né? E aí talvez ele não ganhou nada com isso, né? E ele transformou aquilo numa. Eu já pedi uma comissão pro dele. já pedi. Numa jornada legal, porque aí de uma conversa já surgiu assim, poxa, eu tava comemorando ali no íntimo com algumas pessoas, né? Que eu queria comprar um carro, enfim. Minha mãe tava me ajudando, meu pai, meu namorado tava ciente, mas assim, como foi bom colocar num grupo de Dos amigos, amigos, gente, deu certo.
sabe? Exato. Que é tu sair só daquele teu núcleo de pessoas mais próximas, mas tu ter outros núcleos em que tu pode compartilhar, que tu pode conquistar junto, que tu pode se ajudar, porque a gente nunca sabe, né? E uma situação muito específica que eu vi isso foi, poxa, a gente vai em rodadas de negócio, de networking, e a gente faz o pitch, né? E aí sempre se fala sobre qual é a tua solução. Hoje, muitas vezes, quando a gente tá em amigos, a gente não fala, tipo, meu negócio traz essa solução. Então, pessoal, se vocês ouvirem, já lembrem de mim e tal. A gente não fala, porque parece que a gente tá ou se gabando, ou querendo, se expor demais, ou enfim, né? Querendo se vender. E não, né? Poxa, a gente tem hoje eventos que são pra isso, pra te ir lá, pra te falar, pra te mostrar teu negócio. Por que não fazer isso entre amigos, né? Com uma cerveja num carro? Enfim, né? A gente fala muito, eu acho que na próxima vez vai ter que ter cerveja, não café. Mas essa dinâmica de tu poder falar e não se sentir culpado de estar divulgando teu negócio, de ajudar o teu amigo, de fazer as coisas genuinamente, né? Eu acho que isso é muito bom. É verdade. Eu tenho muitos amigos ainda da área de TI, né? Por ter sido TI por 12 anos ali. E aí, quando eu encontro essa gurizada, cara, o assunto que rola na mesa é sempre relacionado à TI, né? Claro. E aí, eu sou o único cara de fora daí da TI, né? É a bolha deles, né? É o meio deles que eles estão vivendo, né? Mas daí é legal que eu consigo dar os pitacos de fora, né? Pra quem tá vendo aquilo ali de fora acontecer, tipo, como uma visão de outra visão fora a deles. Eles têm a visão TI, eles não têm a visão fora daquilo, Mundo. né? A galera da TI tem essa... Sim. É que eles estão muito mais à frente, né? Eles falam várias línguas de programação. Não, e eles são... Eu sempre digo que o pessoal da TI é um pessoal diferenciado, porque eles sabem muitas coisas. Sim, e eles entendem como funciona todo o processo no macro, assim. Tipo, o cara, ele sabe como sai a nota lá na expedição, que às vezes nem o cara não sabe como é que funciona aquilo ali, mas ele sabe porque ele sabe como funciona por trás do sistema, né? Então, eles são pessoas que têm uma visão muito ampla, mas às vezes não tem essa... Cara, eu só quero ficar aqui no meu canto trabalhando, me deixa quieto aqui. E era isso, sabe? Sim. Tem essa... de não compartilhar muito, né? E eu sou completamente o oposto, né? De ser sempre... Até... É o sociável. É interessante de comentar, né? Eu e o Matheus é a mesma coisa nesse ponto, né? Eu sou o falante, o metralhadora, e o Matheus é o... né? Às vezes eu chego aqui, converso de manhã e o Matheus só... Era eu dizer, Gil, pega um café. Mas em algum ponto as coisas se encaixam, né? E o legal é tu ver que não é que exista um certo ou um errado, né? A gente tem pessoas têm perfis diferentes e que nem ali a questão, né? Esse exemplo do pessoal de TI, não é que eles sejam errados ou certo ou vice-versa. Não. Mas é que, bom, se eu sei que o cenário é esse, então eu não vou conseguir, por exemplo, a gente não conseguiria formar uma parceria, né, um negócio em conjunto, e eles também não iriam me querer junto, porque eu gosto de falar, eu gosto de estar ali junto. Então é muito de tu entender com quem que tu pode formar esse negócio, e se realmente tipo de parceria, tiver ali uma amizade em que tu não consiga ter abertura de falar, que tu não consiga ter essa questão de indicação, trabalhar em conjunto, então tudo bem, então não mistura. Então permanece a amizade, sabe? E daí, ok, nesse caso, mas de novo, porque é uma pessoa, não é apenas o amigo. E isso vale pra amigo, pra familiar, pra companheiros. Então, de ter muita essa abertura, e quando não existe, é de enxergar e não culpabilizar isso de, viu? É porque é meu amigo que não deu certo. Não, é porque é uma pessoa com pensamento diferente do teu, né? Ou com valores diferentes. Não é ou com... uma situação de amizade, né? E muitas dos encerramentos de ciclos, assim, que acontecem é porque as velocidades também são diferentes. Então, que nem o que dá certo, por exemplo, na nossa parceria com a Mari, a gente tá na mesma velocidade. 250 por hora todo dia, e se entende, e tem a ciência da rotina, né, de que é uma rotina corrida. Às vezes, assim, se a Mari fica 2, 3 horas sem me responder, ou 24 horas, eu sei por que ela tá fazendo isso, eu entendo o porquê, e vice-versa, porque tem prioridades. A gente se conhece no âmbito do tipo assim, cara, se eu sei que ela tá ocupada,
eu não vou me ofender com isso, porque eu sei que quando ela puder dar prioridade pra esse assunto, ela vai conversar comigo. E aí, muitos ciclos se encerram por quê? Porque as pessoas não identificam que a velocidade não é a mesma. E aí, nos negócios, isso é muito importante, porque como que tu vai trabalhar com alguém, né? Vamos pegar o gancho do TI, que a pessoa tá lá e ela desenvolve em 5 línguas diferentes e tu ainda tá lá aprendendo tabela de Excel. Sabe? Não fecha. A não ser que seja bem escritos limites, né? Do tipo, olha, então tu vai fazer essa parte porque é o teu métier, a tua especialização, tu tá rápido nisso e eu vou me desenvolver nessa parte, que é a parte que faz mais sentido. Mas normalmente não é o que acontece. As pessoas querem fazer tudo junto e aí se bate nessa parte da E o velocidade. importante também que eu vejo é colocar muito claro quando também as coisas não estão legais. Porque às vezes a gente já tem essa limitação de falar e compartilhar quando a coisa tá boa. Quando tá ruim, então, Sim. é Sim. aquele, tá tudo bem? Todo mundo responde, sim, tudo bem. E daí se não tá, e tu fala, não, hoje não tô legal, parece que trava, assim, o sistema dá uma tela azul, né? Só que isso, quando tu vai trabalhar em conjunto, é muito importante. Porque daí o que acontece? De repente tu tá ali compartilhando um escritório, trabalhando em conjunto, e a pessoa chega ali meio acanhada, e não fala, e não compartilha. Daí o outro já começa, será que eu fiz alguma coisa? Será que é comigo? O que aconteceu? Se ofende. Olha ali, tá emburrado. Enquanto que era só chegar e dizer, não dormi bem, hoje eu não tô legal, vou ficar mais aqui no meu canto. Sabe? Uma frase, às vezes, evita todo um conflito, né? E no nosso caso, a gente tem isso muito aberto e sempre teve de ter tanto essa questão de dizer, hoje eu não tô legal, hoje tá pesado pra mim. Então, a Me gente ajuda não aqui. ter esse receio ou essa questão de que, eu vou mostrar minha fragilidade e daí isso vai me diminuir, sabe? Não, pelo contrário. É dizer, hoje eu não... E essa questão também que a Gil coloca, eu já tive muito problema com isso, assim, de que, a Mari não responde, a Mari demora e tal. E, de fato, eu tive algumas amizades, que hoje eu vejo que não eram, assim, tão amigos, que acabaram se perdendo porque ficava aquela coisa de que, tu não me responde na hora, porque tal, porque eu respondia, mas né? com uma cobrança que eu dizia, poxa, eu sou assim. Sim. Ponto. Sim. Sabe? E o próprio WhatsApp, ele é uma ferramenta em que, em tese, eu posso escolher se eu vou usar ou não. Se eu não quiser ter o WhatsApp, eu não tenho. Sim. E tu vai se comunicar comigo, sabe? Então, eu sempre fui muito... Porque por mais... eu sei que pode ser um pouco contraditório, porque eu sou relações públicas, mas daí não respondo muito no WhatsApp. Mas se tu me vê no presencial, eu vou priorizar focado muito lá, esse né? contato, sabe? Então, e realmente, eu tenho meu tempo e eu enxergo as ferramentas como algo pra somar, né? Se começa a atrapalhar, alguma coisa assim, então eu dito o meu tempo e o meu Eu ritmo. super concordo E a com Gil, isso. né, sempre entendeu isso e a gente sempre teve muito claro. E até a gente daí tinha alguns códigos ali na época da empresa que dizia, se eu não vi, me manda mais coisa, me manda um emoji tal, que daí eu vou saber que pelo menos é urgente. Porque às vezes acontece, tu olhou ali, tu responde meio que mentalmente, vai. Aí eu Só que mandava as no pessoas se Skype, ofendem. no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Em algum LinkedIn. lugar a gente... mas eu tô melhor, hoje eu tô, Não, tô é melhor. verdade, eu tô Mas é brincando. de ter essa questão, e mesmo hoje em dia, assim, a gente compartilha um espaço agora de também poder fazer reuniões, trabalhar em conjunto, e vez que outra, Gil, tô aqui, tu tá vindo? Ou Mari, tu vai conseguir vir aqui hoje e tal? A gente é muito tranquila de falar assim, hoje eu não consigo, tô atolada. Ou ontem até, a gente tava me esperando, não conseguia no horário, ela, vou pra casa, tu vai, e ficar tudo bem. Só que tem muitas pessoas que se ofendem, ou porque daí tem que esperar a pessoa, ficam esperando muito do outro, né? Isso do ritmo que a Gil coloca, eu acho que vem muito também nessa questão de ter a sinceridade e a franqueza de poder dizer se tá bom, se tá ruim, o porquê, né? E compartilhar isso e sem receios, sem ressalvas e sem esses pré-julgamentos, né? É que as pessoas não são como a gente, né? Isso é uma coisa que eu tive que aprender muito. E é frustrante descobrir. Eu e o Matheus somos muito diferentes em vários aspectos, assim. E eu tive que entender que, tipo, o Matheus não lida com as coisas da mesma forma que eu. Né? E às vezes tu quer que a pessoa lide da mesma forma que tu quer que faça. Mas não, aí é muito das né? expectativas, né? Exatamente. De tu ter a expectativa. De tu entender vencedor também do outro. como outra pessoa funciona, né? E é uma coisa que também a gente nunca sabe pelo que a pessoa tá passando. Às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não tem ideia do que a pessoa tá passando. Da profundidade, E às vezes né? a pessoa pessoalmente tá num processo muito ruim e tu não tá sabendo por dentro, né? A gente nunca sabe o que... Não só com as pessoas que estão no nosso círculo, às vezes pessoas de fora que a gente falou. Às vezes tu passa pelo cara num cumprimento, não sabe o que o cara tá passando. Daqui um pouco aquele... Né? Daqui a pouco o cara aquele tá... não bom dia já foi um motivo pra acabar com o dia de alguém. Né? hoje, né? Então... Ou pra não ser contratado, não ser pra ser- indicado.
Então, e também em todos esses relacionamentos, esses pontos de contato, as pessoas são observadas, né? Então, por mais Total. que eu esteja aqui, eu não fui a pessoa, tu me deu bom dia, mas eu vi que com todo o restante tu não deu. Isso eu vou estar olhando. E no momento de eu indicar, será que daí, eu sei que daí ele age assim, tal forma, assim. Então também isso conta. E às vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Acho que a maior frustração, e eu amo psicanálise, né? Eu leio muito livros de psicanálise porque eu adoro. E Temos uma psicóloga aqui. Olha. E justamente essa parte, como a gente se frustra com o outro, né? Porque, na verdade, a frustração é com a gente mesmo. A gente só não tem a profundidade de identificar isso. Tem que estudar um pouco de estoicismo. Né? E isso também é uma coisa, desculpa te cortar, mas é que é algo que veio muito a calhar agora que tu falou, e que foi uma das frases que a gente encontrou aí no meio do caminho e que até se aplica, né, a nós 4 aqui, de ser aquela máxima de que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos, né, Isso dos é nossos muito 5 amigos mais verdade, Isso é muito verdade. Muito. Então é muito verdade. Então, nessa questão, se eu tenho as pessoas mais próximas de mim, de novo, não que exista certo ou errado, mas é de a gente poder enxergar com um olhar mais reflexivo. Se são pessoas que não querem nada da vida, que estão sempre na algazarra e que não têm um propósito, que não têm uma meta, por consequência, pra mim isso vai se tornar natural. E eu não vou ter essa ambição. Normal, né? Então, de tu também estar cercado de pessoas e de amizades que vão te levar pra frente. E isso é natural se tu tem um autoconhecimento legal que tu saiba aonde tu quer trilhar o teu caminho, né? Porque o que mais a gente vê, ou se vê muito, é pessoas que negligenciam isso, sabe? Que tem um círculo de amizades ruins, às vezes que nem tu falou, que não querem nada com nada, e tu tá inserido naquele meio, tentando de alguma forma buscar uma solução pro teu caminho, mas por algum motivo não vai. E daí isso vem de novo aquela questão dos ciclos, né? Que tá tudo bem tu olhar e pensar, bom, tudo bem, sou grata, esse amigo foi muito legal, foi uma amizade muito produtiva neste período de tempo, mas pro que eu quero pra minha vida de agora em diante. E vai ser frustrante, né? Os finais, toda mudança, todo encerramento, toda mudança, ela é desconfortável. Mas e por que é tão desconfortável a gente se conhecer? Porque a gente vê nossos defeitos. A mesma coisa acontece quando a gente identifica que o nosso amigo não é aquele ser perfeito. Nosso relacionamento não é aquele relacionamento perfeito da Barbie. Enfim, né? Agora a Barbie tem aula. Enfim, que as coisas não são necessariamente como a gente idealizou. E tá tudo bem, né? E se adaptar, porque achei muito legal quando o Duda disse, não, é porque eu chego aqui, falo, e o Matheus diz, né? Mas o dele é a versão do Duda de chegar e falar. Só que às vezes tem pessoas que não interpretam isso, que se frustram. Mas por que tu não falou? Por que tu não reagiu? E eu tenho uma amiga uma das minhas melhores amigas, assim, que a gente é muito falante e tal, mas ela ganha de mim, né? E ela fala. E aí, às vezes, eu me perdia na história e falava, E ela disse, tu não entendeu, né? Tu não escutou, tu voou. E é aquela coisa de tu dar risada, porque tá tudo bem. As pessoas são diferentes. E mesmo a gente não é a gente 100% todo dia, né? E é isso que até nas empresas, nos negócios, eu vejo que é difícil para as pessoas tratarem aquele empreendedor, aquele chefe, aquele colaborador, aquela pessoa que tá do teu lado todo dia, como um ser humano de tipo, a gente não vai ser 100% todo dia. Eu não vou estar talvez eu não vou estar de bom humor sempre, eu não vou estar sorrindo todo dia, e tá tudo bem, mas ter a maturidade de lidar com isso, né? De se frustrar, mas entender, né? Até porque tu nunca consegue estar ali 100%, né? Não. Exato. O que mais acontece hoje, a gente tá aqui e tá com a cabeça em outro lugar, né? Exato. Então... E também tem muita questão, e isso eu me vejo muito, assim, e por muito tempo eu me cobrei, eu achava que o problema era comigo, ou que, meu Deus, eu sou uma pessoa que não crio laços, né? Isso não perdura, porque por muito tempo no colégio eu sempre fui aluna nerd, que amava estudar, eu amava estar no colégio, envolvida em tudo que é coisa, eu tinha um relacionamento muito bom com todos, e me considerava amiga ali de todos, mas terminei o colégio, fui pra fase adulta de graduação, e eu acabei conhecendo pessoas novas, e Marina, acabei não levando as amizades do colégio, porque desde lá eu tinha um relacionamento que era legal, mas não era aquela coisa assim de, sabe, de eu conseguir me sentir acolhida e tudo mais. Me identifico. Passei pela graduação muito rápido, me formei em 3 anos, então ali também não consegui criar muitos vínculos, porque daí os meus colegas do primeiro semestre, no segundo eu já tava, né, como se fosse no terceiro, então também não consegui ter uma turma que me acompanhasse. Fiz grandes amizades, mais pro final da graduação, que daí pega a época de TCC, estágio e tudo mais.
que perduraram, mas também não foi aquela coisa que eu sendo da comunicação, o normal, isso, quando tu vai na universidade, tu vê muitos blocos, a diferença, assim, e no da comunicação sempre foi aquela questão de todo mundo unido, conversando e tal. Só que eu tava sempre com 10, 8, 11 cadeiras, então eu tava sempre pra lá e pra cá. Não consegui também firmar amizades e de novo eu ficava, acho que a questão é comigo, eu não tô conseguindo, né, formar essas amizades. E da época de colégio também eu tinha muita cobrança de eu não ia nas coisas. Sim. Eu tentei em duas jantas pós-formatura, assim, nunca foi confidencializado. Agora tô preocupada. Mas enfim, né, a vida seguiu e tá tudo certo. Tenho um carinho por todos, mas assim, né. Tentei me propor aí nas jantas e eu me sentia um peixinho fora da água. Não conseguia me encaixar. Se estiver assistindo, dá seu comentário. Eles vão lembrar. E na última janta eu fui e eu já tava, porque eu já tinha 18, então eu já tava dirigindo, tava todo mundo ainda, sabe, naquela cabeça de colégio. E eu sempre fui, desde criança, uma criança mais tia, assim, com um olhar mais de anos à frente. na cabeça dos adultos. E não tanto, assim, de questão apenas de maturidade, mas de pensamento mesmo. Eu sempre fui muito ligada à igreja, então sempre tive muito convívio com pessoas mais velhas, e pra mim esse sempre foi um ambiente mais confortável. Sim. Mas então sempre tive essa questão com amizades. Eis que vou pra pós-graduação depois de formada. Eu entrei na pós, eu tinha 22, então ainda já era muito nova dentro da turma. Ali, gente, eu me encontrei, tanto na graduação quanto no Emaús, que é um movimento que eu faço parte. Levei a Gil, da Igreja Católica, que também eles são todos, acabam tendo uma idade maior. E ali foi onde eu me encontrei e eu tirei todo aquele fardo de que, meu Deus, eu não consigo ter amizade. Né? Porque, na verdade, eu ainda não tinha encontrado o meu clã, assim, o meu grupo. E ali na pós, uniu tudo isso da questão de negócios, do teu networking, do teu relacionamento. Porque ali na pós, eu vesti a camisa, eu me encontrei, foi maravilhoso. E os professores, como era um MBA, ele é muito prático. E em todas as cadeiras, eles falavam, olha, aqui é a oportunidade, vocês estão sendo vistos, aqui vai ter futuro colega, vai ter futuro contratante, enfim, façam negócios, conversem, né? E tudo mais. E eu levei isso muito a sério. Ao ponto de, realmente, a nossa turma se uniu muito, a gente formou grandes amizades. Eu saí realmente com um emprego, então acabei formando essa parceria com um colega de trabalho e saí com um namorado. Então, assim, esse networking, esse investimento foi... Fazer propaganda pra FGV, MBA. É que é outro público, né? Foi a longo o pessoal prazo. que tá numa pós-graduação já tá buscando algo... Já tá num outro... patamar de vida. Um outro nível de pensamento, digamos assim, né? Eu vejo por mim, tipo, quando eu fiz a graduação, olhando hoje, eu penso, porra, eu poderia ter aproveitado muito melhor a graduação, sabe? Não que eu não tenha aproveitado. Eu era o cara que fazia as coisas que tinha que fazer, mas eu nunca fui, não dava aquele passo além, sabe? Sim. Porque, na época, cara, gurizada, nós não via a hora de chegar sexta-feira, saía, sabe? Solteiro, então era outra coisa. Quando eu fiz a pós-graduação, tipo, eu já tava com outro pensamento. É que é pro teu negócio, né? Pra ti, isso. Tipo, já tava enxergando foco, né? algo além. E lá eu me dediquei muito mais, né? Sim. Tipo, pra começar, porque era no sábado de manhã, né, cara? Sexta e sábado, sábado de manhã, tipo, já tava lá, já tava com outro propósito. E aí eu fiz um círculo de pessoas lá na pós-graduação que já foi outra coisa, assim, tipo, aí que a gente falou, já costura outras coisas. E, tipo, tem pessoas que eu conheci na pós-graduação que eu fui encontrar em empresas depois, né? E várias. Então... Várias áreas. Mas mesmo pegando a pós-graduação, tinham pessoas que eu lembro, porque eu sou muito boa de rostos, assim, e nomes, que eu lembro que passaram, foram colegas, mas assim, se eu ouvir a voz um dia ou outro, foi muito. Então também perfil, tem pessoas, né, de novo, dos perfis, que chegam ali nesse estágio e mesmo querendo, mesmo buscando, não fazem essa conexão. E pra mim a questão foi de eu ter me encontrado ali, porque realmente foi o... Tá, então tá tudo bem. Eu realmente tenho essa cabeça mais velha, não sei se seria nesse sentido, mas de que ali eu encontrei mesmo meu grupo e eu consegui criar relações tão fortes que geraram negócios, que geraram relacionamentos, que geraram amizades, que, sabe, que foi uma caminhada. Que podem gerar um casamento. Que podem gerar em casamento. Com fotógrafos maravilhosos que vão fazer sem pressão. que vão fazer um social. Então, também tem essa questão de tu estar aberto, porque se eu fosse, né, chegasse na... Se eu não for madrinha, eu volto aqui pra reclamar. Eu vou deixar meu comentário. Mudar o tema, né? Deixa aqui mas eu poderia muito bem ter ido na pós-graduação e tudo bem, cheguei, saí, fiz ali o meu...
as minhas atribuições, mas não ter feito esse meio de campo e não ter gerado essas conexões. Por isso que, de novo, a importância dos relacionamentos, de estar aberto. E também, agora pegando o gancho, né, dos namoros, enfim, dos companheiros, a importância de poder falar também sobre isso, Já sobre dá mais negócios. podcast aí. Né, que dá, isso daí dá mais podcast. pano pra manga. Mas de a gente também conseguir compartilhar isso e fazer de uma forma legal. Não que necessariamente eu precise trabalhar em conjunto com meu esposo, com meu namorado, mas que tu Na possa pelo parceria, menos né? confidencializar. E isso, eu tenho muita sorte, amor, te amo, de poder realmente compartilhar. E muitos dos questionamentos que eu tenho, porque eu divago muito. Eu e a Gil, a gente vai longe, assim, e Os pensa em nossos projetos de áudios são visualizações. aqueles áudios do podcast, É, sabe? e se eu puxo a Gil de volta pra terra, o Gil me... É Sim. tudo Gil, né? É tudo Mas- Gil. É o Gil e o Gil. O Gil, e então, a é a Gil. Gil. O Gil, o Giovanni, ele acaba me puxando também. Então, ele sempre, tá, amor, ó, legal, mas, né, vamos ver qual que vai ser o As teu visões, foco. né? Então, também ele me ajuda, porque eu falo de negócios com ele, porque a gente fala junto, porque a gente quer crescer juntos. Então, também de ter essa questão de amigos, negócios à parte, família, negócios à parte, namoro, sabe? Então, Sim, também... sim, sim. Faz parte. o Todo- ditado, a gente consegue colocar todos os relacionamentos e também substituir negócios por negócios, indicações, parcerias, trabalho em claro. conjunto, poder comprar do teu amigo, Uhum. né? Muitas vezes, até ali no evento que nós fizemos, as gurias ali no final, elas aproveitaram, elas disseram, olha, inclusive, o coquetel que tá aqui hoje é de uma amiga nossa, e que tá. E até acho que elas não iriam comentar, mas como daí entrou ali Sim, no entrou No tema, âmbito, a né? gente disse, poxa, por que ela iria comprar, né? Tendo uma amiga que tá começando esse negócio, é sem nexo Por que daí ela não, contratar né? uma É. doceria ali que já faz anos, que Claro, tá em claro. atuação. Não, então incentive teu amigo, sabe? Uhum. Fale Mim- sobre ele. Pra mim, a Então- experiência pessoal, assim, é muito engraçada. Porque vocês estão falando da graduação, né? A minha graduação, ela foi bem diferente da experiência de vocês. Porque a graduação nos Estados Unidos, ela é 4 anos e tu mora dentro da faculdade. Uhum. Então, é aquela coisa... Nossa, totalmente diferente. Totalmente diferente de filme, assim, que a gente... Bem como a gente assiste nos filmes, né? De dormitório. A gente faz todas as refeições no mesmo lugar, no refeitório e tudo mais. E as pessoas Parece aqui a do galera que vai estudar na URGS em Porto Alegre, que é na casa do estudante lá, com uma galera isso, empilhada. é aquela parte assim, tu tá amontoado ali, mas tu tá feliz porque tu tá junto. E os meus laços se estreitaram muito na faculdade, por quê? Porque quando a gente passa por muitos momentos lá fora difíceis, juntos, a gente acaba num curto período de tempo, e até eu tenho um exemplo agora de algumas semanas atrás, minha melhor amiga da faculdade, que foi a primeira pessoa que eu conheci no mercado, que a gente tava trocando ideia, ela é da Lituânia. Fala russo, litonês, inglês, francês, um monte de língua. A gente tava ali, eu também tava... Quando eu cheguei na faculdade tentando me comunicar, a gente começou uma amizade através de uma discussão de qual detergente... Qual sabão em pó a gente comprava pra lavar roupa, porque a gente não sabia. Era a primeira vez na vida que a gente tinha que lavar roupas. E Não tinha Omo lá? não tinha no Walmart, tinha Achei um que que era só fizesse Omo que sentido. existisse de sabão em pó. Mas a gente chegou lá e numa troca genuína ali, num desespero, a gente se tornou amigas. Ficamos apenas 3 meses juntas na faculdade. Depois ela pediu transferência, a gente não se encontrou mais. 7 anos separadas e agora, 20 dias atrás, ela passou um mês comigo no Brasil. Então, as pessoas me questionam muito, nossa, como que tu tem tantos amigos ou amigos que moram tão longe e são tão próximos? Porque eu critico muito quem fala, porque a gente é amigo de longa data e tal. Não precisa ser amigo de longa data, né? Tu pode ter vivido poucas situações, mas intensamente com a pessoa e ela ter te marcado de uma forma positiva. E pra nós, esse é um dos exemplos. Eu tenho amigos hoje em todos os lugares do mundo, porque a universidade tinha 120 países. Então, de nacionalidades diferentes, né? E na minha turma tinha gente do mundo inteiro, com situações diferentes, culturas diferentes, em que a gente aprendia, mas a importância de estar ali, dar a mão e se ajudar e trazer isso pra fora. Hoje, a gente se fala, né, muito por rede social, e tem que agradecer que tem as redes sociais pra se comunicar. Mas a gente tava conversando sobre isso semana passada. Como foi bom, mesmo depois de 7 anos, parecia que a gente ficou um mês sem se ver. Porque a gente manteve contato, né? E aquela questão de sempre saber o que a outra tava fazendo, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E é muito legal estreitar esses laços e manter, sem a cobrança do tem que se falar todo dia, do tem que saber tudo de todos a todo momento, né? Mas entender a importância de, poxa, eu vi ali aquele post do meu amigo, não vou curtir só. E aí, às vezes, a gente, eu queria comentar, mas será que eu tenho intimidade? Eu sou uma que eu vou lá, eu comento todo mundo, tô com saudade. E até esses dias uma amiga postou um vídeo que a gente nem se lembrava que existia. E é tão bom tu relembrar, né? E os negócios, eles também são sobre isso. Às vezes a gente faz um projeto e vai se encontrar
anos depois de novo. Mas tu ter uma boa lembrança daquilo, tu manter as conexões faz parte também, né? Então é muito As voltas que a vida dá, né? Tu vai dar toda uma volta e quando tu vê lá na frente tu encontra o cara de novo. Né? E aí é engraçado que quando são realmente amizades, conexões verdadeiras, a reação é sempre a mesma, né? Sempre. Uhum. Tu não tem aquela, tipo... É genuíno. É genuíno, né? Tipo, tu fica anos sem encontrar, mas quando tu encontra é pá, né? Uhum. Rola aquela sintonia, né? Eu acho que com a gente é o maior exemplo, né? Porque eu lembro que só de trabalhar em 1 ou 2 eventos com vocês, no segundo evento já tava abraçando. Né? Tipo, na mesma energia da Mari. Sim. Porque a gente vai criando intimidade, vai criando, né, a maturidade e acho que nosso tempo tá acabando. Então, por isso que a gente tecla tanto no faz parte, né? A amizade, amigos, negócios fazem parte, né? Independente do tipo de relacionamento, contanto que haja maturidade, que haja diálogo, que se entenda que se pode construir um ecossistema de autossuficiência em que todo mundo se ajuda dentro da sua especialidade, né? Isso é muito legal. Acho que muito balizado por valores, né? Que a gente Valores. falou bastante aqui. Eu acho que é o que rege tudo essa conversa. É isso, né? Porque se tiver essa divergência, aí Não, e vai sim pra a frente. probabilidade de dar Pra pepino é qualquer grande, tipo de né? relacionamento, eles vão ter, né? Ser duradouros e longevos se tiver realmente essa sincronia de valores, de princípios, de pensamentos e também de expectativas, né? Ou que se não tiver essa sincronia em tudo, mas que haja, então, um entendimento de que, ó, nisso a gente diverge e tá tudo bem. Tá tudo Né? certo. Mas que pelo menos isso seja dito, isso Sim. seja posto, né? Sim. E vibrar junto, né, gente? A gente é o maior exemplo aplaudir os disso, né? amigos. Aplaudir, se aplaudir, se indicar, né? Se ajudar, nem que seja com o seguro do carro. Mas realizar sonhos juntos com os amigos é muito mais especial do que com pessoas estranhas, então. É verdade. Somos o maior É exemplo disso. Oh. Então Que tá, massa, legal. gente. Sim. Massa. Ih, se deixar a gente fica aqui... Umas 2 horas. 2 horas. Eu nem sei quanto tempo, eu me perdi 1 hora e completamente. 20. E... Por aí. Mas que massa. Não Obrigado, tem como. meninas, que vocês vieram, Imagina, compartilharam isso com a obrigada gente. nossa. E- Da oportunidade de estar aqui também De de estar aqui. trazer esse tema, né? Porque é algo que a gente Exatamente. acha importante colocar realmente Uhum. em pauta e em reflexão pra terminar esses paradigmas de que ai, tem que ser assim. É bom botar pra jogo, né? Porque às Exato. vezes é que nem vocês falaram, cria-se um paradigma ali, Exato. uma bolha em cima daquilo que não necessariamente é uma verdade, Acho né? que a reflexão, gerar reflexão é o ponto, É. né? Tipo, o cara, quem tá escutando, tipo, né? Às vezes não deu certo com um amigo, cara, pode dar com outro. É isso e... aí. Esse é E o se não ponto. deu o porquê, né? A É, gente sempre se é. questionar. E, cara, diálogo, né? Acho que às vezes o ponto é que falta diálogo, né? A gente deixa as coisas se perderem por não querer conversar, por não querer falar, pelo receio, né? Tipo, uma última reflexão agora. A última, agora vai. Agora é a última. Mas eu acho que todo relacionamento no cerne, assim, ele é pautado por interesse, né? No sentido bom da palavra interesse, assim, não de ser interesseiro, mas... Sim. Mas é isso que a gente falou um pouco antes também, né? Então, tipo, olhar para aquilo que tu tá interessado em caminhar, em trilhar, né? Acho que isso também é super importante para te ter resultados positivos ou não, né? Os propósitos alinhados, né? E Exato. entender até onde vai o limite, né? Que nem Também. Eu Dos ciclos. tentei levar a Priscila nos eventos pra fazer luz pra mim e não deu certo. Porque ela se emocionava, a luz virava pro outro lado, né? Aqui, a luz tava lá, né? E ela chorando, digo, não dá, né? Chega. Mas Fica lá. entender, né, as atribuições Não, de é um cada exemplo, um e... mas entender Exato, que, tipo, exato. Talvez tu levasse ela num trabalho corporativo ia funcionar. se não pudesse Mas ter casamento. exatamente. Eu acho que é isso. Esse é o ponto. É entender. entender onde as pessoas encaixam. A gente fala muito isso no relacionamento. Eu e meu namorado, a gente fala muito assim. Às vezes a gente tá em ciclos diferentes, em fases diferentes. Claro, e tá claro, tudo bem. claro. Eu, pra mim, é Né? muito mais construtivo ela deixar ela estudando pro propósito Aham. dela do que eu levar ela comigo. Exato. E É tá entender tirando o o tempo de propósito. estudo dela, Exatamente. sabe? E pra mim, isso é uma coisa que... Nossa, batata, e nos eventos a gente faz muito isso, que é o se comunicar com o olhar. Né? A gente nos eventos é tu poder olhar. E isso, quando trabalha em amigos, parece que essa linguagem, ela se torna muito mais... Telepatia. quase telepática, assim, muito mais assertiva. Uhum. Tu só olha, eu lembro, teve um casamento até, não lembro se foi, não, acho que não foi, esse não foi contigo, mas foi anterior,
que nós tivemos um caso que daí na entrada da noiva quebraram lá um vaso, enfim, no momento. Bem comum, né? A gente só se olhou assim e disse, ok, então. Daí eu fui comunicar a noiva, eu fui fazer a sala e ficou ali. E porque a pessoa que tava trabalhando comigo era um amigo, nosso amigão, o Felipe. Aham. E a gente conseguiu contornar muito bem, Claro. sabe? Claro. Tudo pelo olhar. Então a gente Isso funciona ter essa bem, né? questão É. e de novo, né, pra encerrar, de a gente ter essa noção de que nós somos sim a média das pessoas que nós mais convivemos. É. Então, se eu quero me tornar X, eu tenho que estar próximo das pessoas que vão me levar pra X. Uhum. E não, de repente, as que vão me desvirtuar desse caminho, né? Uhum. E, de novo, a gente é o exemplo, que agora a gente tá até nesse clube do livro, indicações e tudo mais, porque não tem problema falar sobre negócios, sobre estudos, sobre indicações e poder crescer todo mundo em conjunto. É o ambiente, né? Então, É o é o ambiente. É o ambiente. ambiente. É o ambiente. Então, acho que são as reflexões que ficam aí. É isso aí. Massa. Meninas, Então, deixem os arrobas isso. de vocês, pra quem quiser encontrar Onde o pessoal vocês, como é que encontra. encontra Né? Aproveitando, falando de divulgar Vamos trabalho. lá, né? fazer mais Aproveitar um o jazinho, né? Momento jabá. Exato, comunicação precisa. O meu é tranquilo, é meu nome. É mari.mondadori. Tá. Eu vou divulgar 2, então, né? É Porque isso. eu tô no meu único agora. É underline Georgia Lima, o meu pessoal, que acaba sendo mais direcionado pro meu pessoal mesmo, né? Pra minha rotina. E o da empresa é @Travel Imperium. A gente Imperium de deixa Império. nas descrições do episódio. Beleza. O pessoal acha vocês. Muito obrigada, gente. Então tá. Muito obrigada. Muito especial. Nós que Acho que agradecemos. era isso, então, né? Muito massa. Muito Sim, obrigado. muito obrigada do Fechamos. convite. Obrigada, Gil, da parceria. Obrigada, Sempre, amiga. Guris também. Obrigado a todos que Obrigado. ficaram até o fim, que acompanharam. Usem o cupom da Usem o mais cupom, um. pelo amor de Deus, dá mais Lembrem disso. Vão lá tomar um Lembrem, café. Infocast 20. E croações, se você está assistindo, você é o próximo. Patrocina nós. Vem pra essa mesa aqui. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu. E obrigada. Beijo.